Bom dia, galerinha da Escola Gláucia Costa, tudo bem com vocês? Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos iniciar realizando a correção da nossa atividade passada. Por isso, peço que todos vocês abram o livro de vocês na página 10, tá bom? Na disciplina de Geografia, tá? Na aula passada, eu expliquei para vocês como é que seria realizado, não é isso? A primeira questão, que é na página 9, aonde vocês teriam que realizar o caminho de alguns personagens da galerinha do Ético, não é isso? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade à correção na página seguinte, que é a página 10, tá bom? Lá na segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: no caminho de Vitor, qual seria o ponto de referência mais próximo da ferrovia? Seria o supermercado. Se você colocou o supermercado, coloca o Czinho de certo. Se não, você pode realizar essa correção agora, tá bom? Terceira questão. Observe a planta e complete corretamente a frase. A área mais arborizada da cidade encontra-se perto da escola e do hospital municipal, tá bom? Quarta questão. Se não existisse a legenda da planta, você conseguiria identificar e localizar os lugares em que estão os personagens da galera Ético? Por quê? Não, porque você não saberia o que significava aquelas construções. Então a resposta é não, vírgula, pois não saberia qual era a construção. Quinta questão. Quais pontos de referência é possível observar no caminho que a professora Cecília terá que percorrer para encontrar a Baré? Vamos lá. A Rua Cerejeira, o supermercado ou a Rua Cedro? A Rua Cerejeira, o supermercado ou a Rua Cedro e o cinema? Esses seriam alguns pontos que ela teria que passar, tá bom? Repetindo, a Rua Cerejeira e o supermercado ou a Rua Cedro e o cinema. Sexta questão. Imagine que você irá explicar a um colega de sala o caminho da escola até a sua casa, para que possam fazer um trabalho. Quais pontos de referência você indicaria? Aí é uma resposta pessoal. Você vai ter que pensar qual é o caminho que você faz da escola até a sua casa para poder indicar para o seu coleguinha, tá bom? Então é pessoal. Sétima. Se ocorresse um problema de enchente no rio e isso afetasse a escola e o hospital, qual governante deveria tomar as primeiras providências? Seria o prefeito. O prefeito é que resolve, tá bom? Os problemas referentes ao município. O governador interfere no estado, tá bom? Vamos para a página 11. Vamos relembrar. Primeira questão, explique o que é um município. Como eu já falei para vocês, o município é uma divisão feita para facilitar a administração de um território. Repetindo, o município é uma divisão feita para facilitar a administração de um território. Vamos lá. Segunda questão. Complete o espaço em branco. O nome do seu município é Timon. Localiza-se no estado de ou do Maranhão, não é isso? Os alimentos que o campo do seu município produz são coco babaçu, feijão, a mandioca, não é isso? O governador administra o estado e o prefeito o município, tá certo? Terceira, coloque V para verdadeiro e F para falso. No campo de um município, só são produzidos alimentos falso. No campo dos municípios, ocorre a produção de matérias-primas para a fabricação de outros produtos que não sejam alimentos verdadeiro.
Todos os produtos vindos do campo vão para as fábricas? Falso. Os produtos originários do campo de um município podem ser destinados para o campo de outro município? Verdadeiro. Quando existe a produção para vender produtos a outros países, dizemos que a produção é voltada para a exportação? Verdadeiro. Todos os habitantes que moram no campo trabalham ali? Falso. Alguns vêm de cidades próximas, não é isso? Agora nós vamos dar início a um novo capítulo. Então você vai virar a página do seu livro, lá na página 12 e página 13, e vamos iniciar o capítulo 2. Natureza, trabalho e orientação do espaço. Aí na página 12 e 13, vocês estão verificando que nós temos duas fotografias, não é isso? Na primeira é a extração de fibras de óleo de uma palmeira e na segunda é a produção de cesto com palhas e fibras de uma árvore. Essas duas atividades são realizadas no espaço rural, tá certo? Essa questão da extração, do cultivo artesanal de alguns produtos, são dedicados a áreas do espaço rural, do campo, tá certo? E aí, tem algumas perguntinhas no para iniciar. As imagens ilustram algum tipo de atividades? Quais? Aí você vai colocar o quê? Sim. Produção de cesta e extração de fibras de uma palmeira. Basta colocar o que tem embaixo das legendas, tá bom? Segundo pontinho, estabeleça uma relação entre essas atividades. Possivelmente, na primeira imagem, a pessoa está colhendo essa palha para fabricar esse cesto na segunda imagem, tá bom? No terceiro pontinho, em qual área de um município a atividade da primeira figura é desenvolvida? No campo. E no quarto pontinho, dê um exemplo de um objeto você faz uso no seu dia a dia e que necessita de outros produtos para ser fabricados. Roupa, caderno, lápis, utensílios domésticos, dentre vários outros objetos, tá bom? Agora nós vamos realizar a leitura da página 14, Origem das matérias-primas e trabalho. No decorrer da história, homens e mulheres sempre se relacionaram com a natureza. Ao conhecê-la melhor, passaram a identificar os recursos que ela oferecia. À medida que conheciam, iam aperfeiçoando as suas técnicas de fabricação daquilo que os ajudava a sobreviver. Conforme produziam materiais e ferramentas, desenvolviam-se cada vez mais. As matérias-primas que empregamos para fabricar diversos produtos podem possuir origens diferentes. Podem ser vegetal, animal ou mineral. As de origem vegetal são aquelas oriundas das plantas. Vegetais, as animais originam-se dos animais e as minerais são provenientes das rochas e do solo. E aí você vai observar abaixo como é que está feita essa divisão. Você vai pegar o seu lapisinho e você vai grifar, você vai sublinhar essa última passagem. As de origem vegetal são aquelas oriundas das plantas e dos vegetais. As animais originam-se dos animais e minerais e as minerais provenientes das rochas e do solo. Pois bem, como vocês sabem, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente precisa de uma série de produtos para a nossa sobrevivência. E esses produtos que nós temos, as roupas que nós vestimos, os alimentos, os eletrodomésticos, eles têm que vir de algum lugar, não é isso? E, geralmente, esses produtos, eles são originados, tá bom? Desses materiais animais, vegetais ou minerais. E eles vêm, geralmente, lá do espaço rural, tá bom? Que é a matéria-prima que vai ser transformada, tá bom? Em um produto futuramente. E ele se encontra dividido em animal, vegetal e mineral. Como aí já diz, nesse quadrinho que tem aí. Origem animal vem de quê? É proveniente dos animais. É o boi, é a vaca, é a galinha, é o porco. Os vegetais vêm de quê? Se originam, não é isso? Das plantas, dos vegetais. São as hortaliças, são as árvores.
E o extrativismo, tá bom? Essa questão do mineral está ligado à questão do extrativismo, tá bom? Que aí pode ser o que? O extrativismo mineral, que vem da questão das rochas e do solo, que está muito bem representado aí através do ouro e do cobre, tá certo? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o meu quadro, tá bom? Com relação às atividades comerciais que são desenvolvidas no país, ela está dividida em setores. E esses setores são três: o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Qual é o setor primário? O setor primário é aquele onde tem a extração, tá bom? A produção da matéria-prima, aquela matéria, aquele produto que está em estado bruto e que vai dar origem a outros produtos futuramente, tá bom? Então, aqui no meu setor primário, eu vou ter a agricultura, eu vou ter a pecuária e eu vou ter o extrativismo. A agricultura está voltada para a questão vegetal, a questão das plantações, da agricultura, o cultivo do milho, da mandioca, do algodão, do cacau, das frutas, das verduras. Quando eu falo de pecuária, eu estou falando do quê? Eu estou falando do animal. Eu estou falando da criação de animais, da criação do boi, da vaca, do porco, da galinha, dentre outros. E aqui no extrativismo, que vai se dividir em extrativismo animal, mineral e o vegetal, que é a retirada, tá certo, de um produto, geralmente em grande quantidade, lá do meu espaço rural. Extrativismo animal é a questão da pesca, da caça. Extrativismo vegetal é o corte de árvores para fornecer madeira para os móveis. E o extrativismo mineral é a extração de minérios, de rochas, como o ouro, por exemplo, tá certo? Então, esse é o meu setor primário. O setor primário é aquele setor de produção de matéria-prima em estado bruto, que ainda vai se transformar em outros produtos. Pois bem, depois que esse produto é cultivado, é realizado lá no setor primário, ele vai ser transferido para o setor secundário. Qual é esse setor secundário? É o setor de transformação desse produto. Ele vai sair do seu estado bruto e vai se transformar em utensílios, em objetos que nós necessitamos no nosso dia a dia. Por isso que o setor secundário é o setor que compreende a questão da indústria e das fábricas, tá bom? Setor da indústria e das fábricas, porque é na indústria, é nas fábricas que a matéria-prima do setor primário é transformado em farinha, em roupa, em uma moto, em uma televisão, uma geladeira, um calçado, um livro, em diversos produtos. Um exemplo, para vocês conseguirem compreender ainda mais. Eu tenho produtor lá no campo e esse produtor se dedica a plantar algodão. Aqui no setor primário, na agricultura, ele vai plantar o algodão. Ele plantou o algodão, ele colheu esse algodão e agora ele tem a matéria-prima que é o algodão. Esse algodão vai ser levado para o setor secundário e lá na minha fábrica ele vai ser tratado. E esse algodão vai se transformar em tecido. E esse tecido vai se transformar na roupa que você está vestindo nesse momento, na roupa que eu estou vestindo nesse momento, tá certo? E depois que essa roupa é transformada aqui no setor secundário, ela vai para onde? Ela vai para o setor terciário. Qual é o setor terciário? É o setor que compreende o comércio e a prestação de serviços.
serviço. O comércio que é o quê? Que é aquela loja que tem no centro da cidade, aquela loja que tem do lado da sua casa, no seu bairro e que vai ser responsável por vender aquela camisa, aquela farinha, aquele bolo que foi realizado aqui no setor secundário. E a prestação de serviço é relacionado aos profissionais. Exemplo, o médico, qual é a sua prestação de serviço? Ele está prestando saúde, ele está oferecendo saúde à população. O professor está prestando serviço para a educação, ensinando as pessoas. O dentista que cuida do seu dente, a pessoa dos serviços gerais que cuidam do ambiente, limpando, deixando cheirosinho, deixando organizado. Então essas pessoas estão prestando serviços à comunidade, tá certo? Agora nós vamos aqui para a página 15, dando continuidade à nossa leitura. Além de diferenciar as matérias-primas, também podemos observar que existem formas diversas para transformá-las, desde a fabricação artesanal do produto até a produção industrial. Essa questão de produção industrial e artesanal tem uma diferençazinha, tá certo? Porque a produção industrial é aquela produção em grande escala, geralmente realizada por máquinas. É aquela produção em série, onde eu vou ter vários produtos em um curto espaço, tá bom? E aí faz com que caia o preço desse produto. Já lá na produção artesanal, eu tenho produtos que são diferenciados, que são feitos unicamente, devagar, com produtos, com utensílios diferenciados. Então, nenhum vai sair totalmente igual ao outro. Então, é uma produção que é um pouco mais lenta, que é um pouco mais trabalhosa, mas que o resultado final fica incrível, tá certo? Chamamos de fabricação artesanal aquela que emprega técnicas por meio do trabalho manual, realizado utilizando a mão mesmo, tá bom? Nessa produção, o artesão com as suas ferramentas de trabalho fabrica um produto de cada vez. A produção industrial faz uso de máquinas, robôs e outros artefatos para transformar e alterar as matérias-primas, criando vários novos objetos. Enquanto a fabricação artesanal produz um objeto por vez, a fabricação industrial ocorre em série. E o que é que significa isso? Significa que o único produto é fabricado em grande quantidade de uma só vez. Para que isso seja possível, dentro de uma fábrica é organizada uma linha de montagem, onde vários funcionários e máquinas realizam repetidamente a mesma ação de uma etapa do produto, para fabricá-lo mais rapidamente. Então, aqui na produção industrial, eu vou ter os setores. Se eu tenho um setor de carro, por exemplo, de fabricação de carro, esses carros vão ser fabricados em série. Então, eu vou ter o setor que coloca o motor, o setor que pinta, o setor que coloca o pneu, o setor que vai fazendo parte por parte desse carro até chegar ao produto final completo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá certo? E não esqueçam de estar repetindo os vídeos várias vezes, caso você tenha ficado com alguma dúvida, e até a próxima aula.